Se você fizer alguma coisa, eu digo que você caiu. Quem vão acreditar, numa velha ou em mim? Meu neto disse isso para mim. O menino que eu criei desde os 5 anos, que eu levei no pronto-socorro quando quebrou o braço aos 8, que eu fiquei acordada do lado quando teve febre alta aos 12, que eu paguei psicólogo durante 2 anos quando ele não conseguia mais dormir de ansiedade. Esse menino, com 20 anos de idade, me empurrou contra a parede da minha própria cozinha, me deixou com o ombro roxo por 10 dias, e 1 hora depois voltou para o meu quarto para me ameaçar com aquela voz baixa e fria de quem já calculou tudo. Mas ele não sabia de uma coisa que eu tinha guardado naquela mesma noite. E tudo ia mudar. Meu nome é Neuza Barbosa, tenho 68 anos. E aquele apartamento, aquele chão, aquela varanda, aquela fechadura que eu troquei quando me mudei em 99, nunca foi dele. Fiquei parada depois que ele saiu do quarto. Não chorei, não gritei, não liguei para ninguém. Fiquei sentada na beira da cama com o ombro latejando e o celular na mão, e fiz uma coisa que 32 anos de enfermagem me ensinou a fazer quando a situação é grave. Respirei fundo, organizei o que sabia e decidi o próximo passo. O celular ainda estava gravando. Eu tinha apertado o botão quando ouvi os passos dele voltando pelo corredor. Um instinto, não um plano. 30 anos lidando com paciente que nega sintoma, familiar que esconde diagnóstico, médico que minimiza queixa de mulher mais velha, me ensinaram que a palavra de quem tem menos poder vale menos na hora da dúvida. Eu sabia disso. Então gravei. 5 minutos depois que ele saiu, ouvi a voz dele no celular. Se você fizer alguma coisa, eu digo que você caiu. Quem vão acreditar, numa velha ou em mim? Ouvi 2 vezes. Salve o arquivo em 3 lugares diferentes, na galeria, no e-mail e num aplicativo de nuvem que minha colega Dorinha tinha me ensinado a usar no ano passado. E lembrei de uma tarde de 2016, quando Alcides me ligou do caminhão entre uma entrega e outra e disse: Neuza, fiz uma coisa. Precisava fazer. Tinha ido a um advogado em Campinas sem me contar. Disse que era precaução, que ele conhecia o Gabriel melhor do que eu queria enxergar, e que se um dia alguma coisa acontecesse, eu estaria protegida. Não me contou os detalhes. Morreu 2 anos depois, sem que eu tivesse entendido completamente o que ele havia feito. Voltei ao agora. Lá no quarto dele, ouvi o barulho da televisão. Jéssica tinha dormido. Coloquei o celular embaixo do travesseiro, deitei de roupa mesmo e fiquei olhando para o teto até o ombro parar de latejo. Amanhã eu ia à delegacia. ATUIN, conflito estabelecido. Mas para entender o que aconteceu naquela noite de outubro, precisava voltar um pouco. Não muito. Só o suficiente para você entender como um menino de 5 anos que dormia abraçado no meu pescoço virou um homem de 20 que me empurrava contra a parede. Gabriel chegou para mim em 2009 com uma mochila do Homem-Aranha e os olhos secos de quem já tinha chorado tudo que tinha dentro. Patrícia, minha filha do meio, tinha morrido numa sexta-feira de março, numa batida de frente na rodovia Anchieta. Ela voltava do trabalho, o outro motorista estava bêbado. Gabriel tinha 5 anos. O pai biológico sumiu antes do nascimento e nunca tinha aparecido. Não tinha mais ninguém além de mim. Alcides foi quem buscou o menino no abrigo provisório, onde ele tinha ficado os 3 dias entre o acidente e o nosso processo de guarda. Eu estava no hospital quando ele foi. Estava de plantão, não consegui sair e até hoje carrego isso. Mas quando cheguei em casa naquela noite e vi Gabriel sentado no sofá comendo bolacha recheada com Alcides do lado, alguma coisa se encaixou no peito que eu não sabia que estava fora do lugar. Criei esse menino como filho, sem aspas, sem ressalva. Escola particular até o fundamental, porque a pública perto de casa era violenta demais. Curso técnico de informática que ele pediu aos 16. Celular novo quando o velho quebrou. Dentista particular porque o plano do hospital não cobria ortodontia. Psicólogo durante 2 anos quando ele teve crise de ansiedade no último ano do ensino médio e não conseguia mais dormir.
Tudo isso com a minha aposentadoria e a pensão que Alcides deixou. Nunca pedi ajuda de ninguém. Nunca reclamei em voz alta. Quando Alcides morreu em março de 2018, Gabriel tinha 14 anos e eu tinha 61. Ficamos os dois no apartamento de Santo André e durante 4 anos foi bom. Não perfeito, mas bom. Ele cresceu, entrou no mercado de trabalho e eu achei que tínhamos passado pelo mais difícil juntos. Não tinha passado de nada. O primeiro sinal foi em 2022, quando Gabriel completou 18 anos em julho e apareceu em casa numa sexta-feira de agosto com a Jéssica e 3 malas. Vó, a Jéssica vai ficar uns tempos aqui. O apartamento dela tá com infiltração. Olhei para as malas. Olhei para Jéssica, que me encarou com aquele sorriso de quem já decidiu e só está cumprindo o protocolo social de avisar. Quanto tempo é uns tempos, Gabriel? Até resolver, né? Não demora. Não demorou 2 anos para eu entender que uns tempos não tinha prazo. Jéssica era daquele tipo de pessoa que transforma silêncio em julgamento e gentileza em fraqueza. Na primeira semana, foi educada. O tipo de educação fria de quem ainda está mapeando o território. Na segunda semana, começou a deixar os pratos na pia sem lavar porque estava cansada do trabalho. Na terceira, pediu que eu não passasse aspirador antes das 10, porque ela dormia até tarde nos fins de semana. No primeiro mês, reorganizou o armário da cozinha sem me perguntar por quê. O jeito que estava não fazia sentido. Jéssica, esse armário tá organizado do meu jeito há 20 anos. É que ficava longe do fogão, Dona Neuza. Assim fica mais prático. Ela disse Dona Neuza, com aquela entonação que transformava tratamento respeitoso em condescendência. Aprendi a reconhecer o tom naquela primeira semana. Gabriel, que presenciou a conversa do armário, não disse nada. Pegou o celular e foi pro quarto. Janeiro de 2023 chegou com aquele calor seco do verão do ABC que gruda na pele e não larga. E foi em janeiro que Gabriel me apresentou o combinado. Sentou na minha frente depois do jantar, com aquela postura de quem ensaiou, e disse que tinha pensado bastante e que achava justo que eu contribuísse com R$ 1.800 por mês para as despesas da casa. Fiquei olhando para ele por uns 5 segundos. Gabriel, esse apartamento é meu. Eu sei, vó, mas a gente mora junto, as despesas são de todo mundo. Luz, água, internet, condomínio, tudo subiu muito. É só uma divisão justa. Você está me cobrando aluguel na minha própria casa. Não tô chamando de aluguel. Ele desviou o olhar. É contribuição para as despesas. R$ 1.800 é contribuição para as despesas ou é o valor de mercado de um quarto em Santo André? Ele não respondeu. Jéssica, que estava na sala fingindo mexer no celular, não levantou os olhos. Fiz o cálculo rápido na cabeça. Minha aposentadoria era de R$ 3.400. R$ 1.800 eram mais da metade. Sobravam R$ 1.600 para remédio, alimentação, roupa, transporte, qualquer emergência. Mas não disse nada disso. Disse que ia pensar. E na semana seguinte, comecei a pagar. Não porque concordava, porque estava observando e ainda não tinha tudo o que precisava. Os meses seguintes foram uma escalada tão gradual que, se eu não tivesse treinada a monitorar deterioração, enfermeira vê isso em paciente todo dia, a piora que acontece devagar demais para a família perceber. Eu talvez tivesse normalizado. Jéssica parou de me cumprimentar de manhã. Gabriel começou a responder minhas perguntas com monossílabos. A sala, que era minha sala, foi sendo tomada pelos dois. O sofá virou território deles, a televisão ficava no canal deles, e eu me vi cada vez mais confinada à cozinha e ao meu quarto como se fossem os únicos espaços onde eu ainda tinha permissão de existir. Em abril de 2023, numa tarde de domingo, Jéssica estava na cozinha quando eu entrei para fazer café. Dona Neuza, você podia fazer um café mais fraco? O forte me dá palpitação. Jéssica, eu faço meu café do meu jeito há 40 anos. É que a gente mora junto, né? Ela sorriu. Tem que ceder um pouco dos dois lados. Eu cedo R$ 1.800 por mês. Meu café fica como está. Ela saiu da cozinha sem responder.
10 minutos depois, ouvi ela contando para Gabriel no quarto que eu tinha sido grossa. Gabriel veio até a cozinha com o rosto fechado. Vó, não precisa falar assim com ela. Eu falei o que era verdade. Ela só fez um pedido. E eu respondi. Virei para ele. Gabriel, quando foi que você parou de me defender e começou a me cobrar? Ele ficou me olhando por um segundo, e por um momento eu vi alguma coisa no rosto dele. Um lampejo do menino de 5 anos com a mochila do Homem-Aranha. Passou rápido. Você tá exagerando, vó. E foi embora. Julho de 2023. Dorinha, minha colega de 30 anos de hospital, veio me visitar numa tarde de sábado e ficamos conversando na varanda. Quando ela foi embora, Gabriel me chamou na sala. Vó, você podia avisar quando vai trazer visita. É minha casa, Gabriel. A gente mora junto. Tem que ter consideração. Eu trouxe uma amiga de 30 anos para tomar café na varanda. Isso é falta de consideração? Jéssica estava de ressaca e o barulho atrapalhava. Olhei para ele por um tempo. Gabriel, escuta o que você acabou de dizer. Ele desviou o olhar. Não respondeu. Fui para o meu quarto, fechei a porta e pela primeira vez desde que esse menino tinha chegado na minha vida com 5 anos e mochila do Homem-Aranha, senti que estava sozinha de verdade. Mas enquanto ouvia o barulho da televisão lá na sala, lembrei da ligação do Alcides de 2016. Fiz uma coisa, Neuza. Precisava fazer. Toquei o celular na mesinha. Ainda não era a hora, mas estava chegando. Foi em março de 2024 que descobri as transferências, ou melhor, foi quando parei de ignorar o que já estava na minha frente. Tinha dado o cartão para o Gabriel em 2018, quando Alcides morreu e eu precisava de ajuda para fazer compras enquanto estava de luto. Nunca pedi de volta, nunca troquei a senha. Erro meu, reconheço, mas erro meu não é autorização de saque. Naquela noite de março, olhando o extrato no aplicativo do banco antes de dormir, vi uma transferência de R$ 3.200 para a conta do Gabriel feita naquela tarde. Não tinha me pedido, não tinha avisado, simplesmente pegou. Fui ver os meses anteriores, dezembro, fevereiro, janeiro, todas com transferências entre R$ 2.800 e R$ 4.000. 6 no total, de março de 2024 para trás até o começo do ano. R$ 23.000. Sentei na beira da cama com o celular na mão e fiquei quieta por um longo tempo. Não fui perguntar para ele. Não naquela noite. Tirei print de cada extrato, mandei para o meu e-mail, guardei numa pasta com data. E fui dormir. Mas não dormi. Em outubro, quando a discussão sobre o condomínio explodiu e ele me empurrou contra a parede, eu já tinha 6 meses de extrato guardado, 22 meses de recibo de contribuição em papel e um cartão da doutora. Conceição Melo, que minha colega Eliane tinha me dado numa tarde de 2022, dizendo, guarda isso, nunca se sabe. Guardei dentro da carteira desde então. Na manhã depois da agressão, acordei às 6. O corpo de enfermeira não sabe dormir até tarde nem em crise. Me vesti, peguei a bolsa com os documentos que tinha separado durante a noite e saí sem fazer barulho. A delegacia da mulher em Santo André abria às 8. Cheguei às 7h45 e esperei do lado de fora no frescor da manhã de outubro, sentada num banco de praça, olhando para o movimento da rua começar. Quando a porta abriu, entrei. A delegada que me atendeu se chamava Fernanda, 40 e poucos anos, cabelo preso, aquele jeito direto de quem ouviu história difícil o dia inteiro e aprendeu a não desperdiçar nem a sua energia, nem a de quem está do outro lado da mesa. Contei tudo sem chorar. 32 anos de enfermagem ensinam a narrar situação grave sem desmoronar. Você aprende a separar o fato da emoção, porque no corredor do hospital essa separação salva a vida. Contei a agressão. Mostrei a foto do hematoma que tinha tirado com o celular na noite anterior e, no final, coloquei o telefone na mesa e toquei a gravação. A sala ficou quieta enquanto a voz do Gabriel preencheu o ar. Fernanda ouviu até o fim. Fez uma anotação. Olhou para mim.
A senhora quer registrar também as transferências bancárias? Quero tudo registrado. Saí da delegacia às 10h30 com o boletim de ocorrência em mãos e fui direto a uma farmácia tirar xerox de cada extrato que tinha trazido. Depois fui para casa, fiz almoço, servi, comi sozinha na cozinha enquanto os dois comiam na sala e não disse uma palavra sobre onde tinha estado. Gabriel não perguntou. Jéssica também não. Aquela noite, depois que a casa ficou quieta, sentei no meu quarto com a luz baixa e fiquei olhando para o retrato de Alcides na mesinha. 7 anos de viuvez e eu ainda conversava com aquela foto. Não era loucura, era hábito de quem passou 38 anos dividindo os pensamentos com alguém e não sabe mais como fazer diferente. Alcides era homem de poucas palavras, mas as que usava eram certeiras. Sempre soube quando eu estava me enganando sobre alguém. Ele não gostava do Gabriel adulto. Nunca disse diretamente, não era o jeito dele, mas eu via nos olhos dele quando Gabriel pedia alguma coisa com aquela voz mansa de quem já calculou a resposta que quer. Alcides ficava quieto com aquele quieto específico que eu aprendi a ler em 3 décadas de casamento. E então lembrei de verdade. Foi numa tarde de outubro de 2016, Alcides tinha chegado de viagem, estava sentado à mesa da cozinha com café e aquele ar de quem tem coisa para dizer, mas não sabe por onde começar. Eu lavava a louça. Ouvi o barulho da cadeira se ajeitando. Neuza, fui no advogado em Campinas semana passada. Parei de lavar, me virei. Que advogado? O Renato. Aquele que cuida dos contratos de frete. Ele segurou a xícara com as 2 mãos, do jeito dele quando o assunto era sério. Fiz um testamento. Alcides, me deixa terminar. Ele não levantou a voz, nunca levantava. Dividi o que tenho entre você e os 2 filhos, a parte que cabe por lei. Mas coloquei uma cláusula. Se algum dos herdeiros for condenado criminalmente por qualquer ato praticado contra você, perde a parte dele, automaticamente. Fiquei olhando para ele. Por que você fez isso? Porque eu conheço o Gabriel, Neuza. Pausa longa. Eu sei como você enxerga ele. E eu te amo demais para deixar você desprotegida de uma coisa que você não quer ver ainda. Ele é uma criança. Ele tem 12 anos. Daqui a pouco não é mais criança. Ele finalmente olhou para mim. Torço para que eu esteja errado. De verdade torço. Mas se um dia você precisar desse papel, ele vai estar com o Renato em Campinas. Nome completo, Renato Cavalcante, escritório na Rua Marechal Deodoro. Você nunca precisou de advogado, então não tenho contato, mas tá fácil de achar. Fiquei quieta por um momento. E se eu quiser dar a parte dele para ele mesmo assim? Você pode. Testamento não impede doação em vida. Só impede que ele tome o que é seu na justiça. Ele bebeu o café. A diferença importa. Alcides morreu 18 meses depois, num domingo de março, infarto fulminante, sem avisar. E eu carreguei aquela conversa dentro de mim por 8 anos, primeiro como precaução abstrata, depois como lembrança dolorosa de que ele tinha visto o que eu não queria enxergar. E, finalmente, naquela noite de outubro de 2024, como mapa. Voltei ao agora. O quarto estava quieto. Do corredor não vinha mais nenhum barulho. Peguei o celular, abri os contatos e digitei. Renato Cavalcante, advogado Campinas. 3 resultados. O segundo tinha endereço na Rua Marechal Deodoro, mas antes de ligar para Campinas, precisava de alguém em Santo André. Abri a carteira. O cartão da doutora Conceição Melo estava lá, um pouco amarelado nas bordas, com a letra da Eliane no verso. Especialista em família e idoso. Boa gente. Segurei o cartão por um momento. Depois coloquei o despertador para 7, apaguei a luz e deitei. Na segunda-feira de manhã, enquanto Gabriel estava no trabalho e Jéssica dormia, liguei para a doutora Conceição. A voz dela era direta, sem enrolação, o tipo de profissional que cobra por hora e não desperdiça a sua nem a de ninguém. Me conta o que aconteceu, dona Neuza. Contei. Ela ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou um segundo em silêncio. A senhora tem o boletim de ocorrência? Tenho. Os extratos com as transferências?
Tenho tudo impresso e salvo. Os recibos do que a senhora pagava de aluguel? Guardei cada um em papel desde janeiro de 2023. Uma pausa. Dona Neuza, a senhora é enfermeira? Era, aposentada. Explica muita coisa. Não era ironia, era reconhecimento. Pode vir amanhã às 14 horas? Posso. Traz tudo o que tem. Cada papel, cada print, a gravação no celular. Vamos montar isso direito. Desliguei. Fui fazer café. Ouvi o barulho de Jéssica virando na cama no quarto do fundo. Bebi o café devagar, de pé na cozinha, olhando pela janela para o pátio interno do prédio, onde uma amendoeira que eu nunca tinha parado para olhar direito estava começando a mostrar as primeiras folhas novas do começo da primavera. Hoje não. Mas estava chegando. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou fundo, porque você sabe o que é dar tudo para alguém e receber empurrão em troca. Deixa um like para que mais mulheres saibam que não estão sozinhas. Se inscreve para nunca esquecer do seu valor. E clica em hypar. Cada clique fortalece essa corrente. Me conta, você já foi tratada assim por alguém que você criou? Escreve aí, porque o que vem agora vai te deixar de queixo caído. A doutora Conceição tinha escritório no centro de Santo André, segundo andar de um sobrado antigo, na rua Coronel Oliveira Lima, sala pequena com estante de livros do chão ao teto e uma mesa de trabalho coberta de pastas organizadas com aquela ordem que parece caos, mas que só a dona sabe decifrar. Tinha 50 e poucos anos, cabelo grisalho cortado curto, óculos de armação grossa e aquele jeito de ouvir que eu reconhecia em médico bom. O tipo que olha para você enquanto fala, não para o papel. Passei 2 horas naquele escritório na terça-feira. Coloquei tudo em cima da mesa. Boletim de ocorrência, 22 recibos de depósito mensal desde janeiro de 2023, prints de todos os extratos com as transferências indevidas circuladas, laudo do pronto-socorro onde tinha ido depois da agressão e o celular com a gravação. Ela ouviu a gravação 2 vezes. Depois, ficou olhando para mim. Dona Neuza, a senhora sabe que gravação unilateral é válida como prova em processo criminal desde decisão do Supremo? Não sabia especificamente isso, mas sabia que precisava gravar. Instinto de sobrevivência. Ela anotou algo. Vou ser direta. O que a senhora tem aqui é sólido. Lesão corporal com laudo médico, ameaça com prova de áudio, apropriação indébita documentada em extrato. Os 3 configuram crimes. Os 3 são agravados pelo Estatuto do Idoso. Pausa. E tem mais uma coisa que eu preciso verificar antes de montar a estratégia completa. O testamento. Ela levantou os olhos. A senhora já sabia? Meu marido me contou antes de morrer. Nunca precisei buscar. O advogado é Renato Cavalcante, Campinas, Rua Marechal Deodoro. Ela escreveu o nome. Fechou o bloco. Me olhou com aquela expressão de quem está reavaliando a pessoa do outro lado da mesa. Vou ligar para o Cavalcante ainda hoje. Saí do escritório às 4 da tarde com uma lista de próximos passos anotada num papel e a sensação de que o peso que eu tinha carregado sozinha desde outubro de 2024 tinha finalmente encontrado onde pousar. Nas semanas seguintes, a vida doméstica no apartamento continuou exatamente igual por fora. Eu cozinhava, limpava, pagava o condomínio que voltei a pagar depois da agressão, porque não queria dar pretexto para nova briga. Gabriel ia para o trabalho, voltava, ficava na sala com Jéssica. Nenhum dos dois sabia que a doutora Conceição tinha falado com Renato Cavalcante em Campinas, que o testamento tinha sido localizado e enviado por e-mail, que o processo criminal estava sendo protocolado, ou que eu tinha passado uma tarde de novembro inteira no escritório dela, montando a sequência exata do confronto. Em novembro, a doutora Conceição me ligou com a confirmação que faltava. E, Dona Neuza, o testamento tem a cláusula exatamente como seu marido descreveu. Está redigida de forma clara, registrada em cartório e juridicamente válida. Pausa. Tem mais uma coisa. Pedi ao Renato os documentos completos do espólio, e o patrimônio do seu marido é maior do que a senhora talvez soubesse. Fiquei quieta.
quanto maior. A caderneta e o CDB somados chegam a R$ 420 mil atualmente, com os rendimentos acumulados. O Gabriel, como herdeiro direto, teria direito a 1/3 depois do desconto do Sérgio. Mas se for condenado criminalmente por qualquer ato contra a senhora, perde tudo isso automaticamente pela cláusula. Fiquei sentada ouvindo o número e pensando em Alcides dirigindo o caminhão por décadas, guardando devagar, sem fazer barulho, construindo uma proteção que ele nunca ia usar, mas que eu ia precisar. Doutora Conceição, quando a gente faz a reunião? Quando a senhora quiser. Fevereiro. Quero que o processo já esteja protocolado e o testamento já localizado formalmente antes de eu sentar com ele. Fevereiro, então, vou preparar tudo. Em janeiro de 2025, fui até Vila Mariana visitar a Dorinha, que tinha se mudado para lá no ano anterior. Ficamos a tarde toda conversando na varanda dela. Café, biscoito, aquele papo de quem se conhece há 30 anos e não precisa explicar contexto para nada. Contei o que estava acontecendo. Não tudo, mas o suficiente. Dorinha ficou me ouvindo com aquele rosto que ela fazia quando estava processando coisa séria. Neuza, você tá bem? Tô melhor do que fiquei em 2 anos. Ela ficou quieta um momento. Você parece diferente. Sou diferente. Na volta de trem para Santo André, olhei pela janela para o ABC passando lá fora. Os prédios, as fábricas, as ruas que eu conhecia desde que cheguei aqui com 20 e poucos anos para trabalhar no HC. E pensei em quantas vezes nessa cidade eu tinha acordado às 5 da manhã para cuidar de pessoa que não conseguia cuidar de si mesma. Paciente, filho, neto. Sempre alguém que precisava mais do que eu. Chegou a hora de cuidar de mim. No primeiro domingo de fevereiro, combinei com Gabriel que precisava conversar. Disse que era sobre umas questões financeiras. Frase vaga o suficiente para não alarmar. Específica o suficiente para fazer ele aparecer. Jéssica tinha ido visitar a mãe em Mauá de manhã cedo e só voltava à noite. Na véspera, sábado, organizei tudo na pasta que a doutora Conceição tinha me dado. 4 documentos em ordem, cada um numa divisória separada. Escolhi a roupa. Calça escura, blusa de botão cinza que eu usava nos dias de plantão importante, o par de sapatos de salto baixo que estava guardado fazia tempo. Me olhei no espelho por 1 segundo. 68 anos. Cabelo branco que eu parei de pintar em 2020 porque cansei. Mãos que tinham colocado acesso venoso em recém-nascido, segurado mão de paciente morrendo, medido pressão de idoso que ninguém visitava e que agora seguravam uma pasta preta com documentos que iam mudar o que restava da vida do neto que eu criei. Não era vingança, era consequência. Fui dormir cedo. Acordei às 6 como sempre. Fiz café, comi devagar. Às 8h30, arrumei os 4 documentos sobre a mesa da sala na ordem exata que tinha planejado com a doutora. Conceição. Extratos com as transferências primeiro, recibos do aluguel segundo, processo criminal terceiro, testamento por último. Cobri com a toalha de mesa. Às 9 em ponto, bati na porta do quarto do Gabriel. Gabriel, desce quando puder. Precisamos conversar. Voltei para a sala, sentei na cadeira da cabeceira, juntei as mãos sobre a mesa e esperei. Os passos dele na escada chegaram 7 minutos depois. A porta da sala se abriu. ATO 4. Confronto. Gabriel desceu de bermuda e camiseta, cabelo ainda amassado de travesseiro, aquele ar de domingo de quem não esperava nada mais pesado que café e celular. Parou na entrada da sala quando me viu sentada na cabeceira com a toalha cobrindo a mesa. O que é isso? Bom dia, Gabriel. Senta. Ele ficou parado por 1 segundo, avaliando. Depois veio e sentou na cadeira de frente, do outro lado da mesa. A cadeira que tinha sido do Alcides por décadas. Não sei se percebeu a ironia. Provavelmente não. Você falou que era sobre questão financeira. É. Tirei a toalha de cima dos documentos. Ele olhou para a mesa. 4 documentos em fileira, cada um virado para ele. O que é tudo isso? Vou te mostrar um por um. Peguei o primeiro documento e coloquei na frente dele.
Era o compilado de extratos bancários. 6 páginas, cada transferência indevida circulada em caneta vermelha, com data e valor escritos à mão na margem. Gabriel olhou para o papel. Reconheceu o formato do extrato. Reconheceu os valores. O rosto dele não mudou de imediato. Ficou naquela neutralidade forçada de quem está calculando o que sabe e o que não sabe antes de reagir. São os extratos da minha conta. Mantive a voz tranquila. Março, abril, maio, junho, agosto e setembro de 2024. 6 transferências, total de R$ 23 mil na conta do seu titular, que é você. Vó, eu precisava de... Você não me pediu. Não avisou. Não devolveu. Usou o cartão que eu te dei para emergência e tirou R$ 23 mil da minha conta sem a minha autorização. Pausa. Isso tem nome, Gabriel. Apropriação indébita. Ele abriu a boca. Fechou. Eu ia devolver. Quando? Quando eu tivesse condição. Você trabalha desde 2022. Mora aqui sem pagar aluguel. Quer dizer, sem pagar o aluguel que você mesmo inventou, porque o apartamento é meu. Em quanto tempo você ia ter condição? Ele desviou o olhar para a mesa. Vó, a gente pode conversar sobre isso sem drama? Eu não estou fazendo drama. Estou mostrando o documento. Peguei o segundo e coloquei sobre o primeiro. Eram os 22 recibos de depósito mensais, em ordem cronológica, de janeiro de 2023 a outubro de 2024. Cada um com data, valor e comprovante de transferência. Gabriel olhou para a pilha de papel e algo no rosto dele mudou. Não era mais neutralidade calculada. Era o início de uma compreensão que ele não queria ter. Esses são os comprovantes de tudo que eu paguei de aluguel. Deixei a palavra no ar. Aluguel. Não contribuição, não divisão de despesas. Aluguel. 22 meses, R$ 1.800 por mês. Total de R$ 39.600, no meu próprio apartamento. Eu nunca chamei de aluguel. Você cobrou o valor de mercado de quarto em Santo André pelo uso de cômodo no imóvel que eu pago IPTU desde 1999. O nome jurídico não muda pelo eufemismo que você escolheu. Olhei para ele. Você cobrou aluguel da sua avó, da mulher que te criou, na casa dela. Gabriel ficou com a boca seca. Vi a garganta dele engolir. Isso foi um erro de julgamento, vó. Eu estava numa situação difícil. A Jéssica precisava. A Jéssica. Repeti devagar. Você me cobrou aluguel para bancar a Jéssica morando de graça aqui. Ele não respondeu. Gabriel, olha para mim. Ele olhou. Você me cobrou aluguel, tirou dinheiro da minha conta sem pedir e me empurrou contra a parede da minha própria cozinha quando eu não paguei o condomínio num mês. Pausa. Tudo isso com a Jéssica no mesmo ambiente, sem que ela fizesse nada. Eu perdi o controle naquele dia, eu sei que errei. Ainda tem mais 2 documentos na mesa. Peguei o terceiro e coloquei no centro. Eram 3 páginas com o timbre do escritório da doutora Conceição e o número do processo protocolado. Gabriel pegou o papel, leu o cabeçalho, leu os crimes listados: lesão corporal, ameaça, apropriação indébita, exploração financeira de pessoa idosa. Leu o próprio nome. O silêncio que veio depois daquilo foi diferente de todos os outros. Era o silêncio de quando a realidade de uma situação finalmente ultrapassa a capacidade de negação. Você me processou. Voz diferente agora, mais fina. O processo foi protocolado em novembro. Você ficou aqui em casa 2 meses sabendo disso e não disse nada, exatamente. Mantive os olhos nele. Porque ainda tinha uma coisa que eu precisava confirmar antes de sentar aqui com você. Que coisa? Peguei o último documento. Era o testamento de Alcides. Envelope pardo com o nome do escritório do Renato Cavalcante impresso no canto, 4 páginas dobradas dentro. Gabriel olhou para o envelope sem entender ainda o que estava vendo. O que é isso? É o testamento do seu avô, feito em 2016, 2 anos antes de ele morrer, com um advogado em Campinas. Empurrei o envelope na direção dele.
Pode abrir. Ele abriu devagar. Desdobrou as páginas. Leu a primeira, a segunda. Parou na terceira. Leu de novo. Em caso de condenação criminal do herdeiro Gabriel de Souza Barbosa por qualquer ato praticado contra a pessoa de Neuza Barbosa, o referido herdeiro perde automaticamente e em sua totalidade o direito à herança que lhe caberia. Leu em voz alta, quase sem querer, como se precisasse ouvir para acreditar. Abaixou o papel. Vô fez isso. Não era pergunta. Seu avô te conhecia. Falei com cuidado. Ele não fez isso porque não te amava. Fez porque me amava e porque via em você uma fraqueza que ele esperava que você superasse. Não superou. Gabriel ficou olhando para o testamento por um longo tempo. Quando levantou os olhos, havia ali uma mistura de coisas que eu não sei nomear completamente. Raiva, vergonha, aquele resíduo de menino perdido que de vez em quando aparecia atrás dos olhos de homem. Quanto é a herança? Isso não é conversa para hoje. Quanto é, vó? Hoje a conversa é sobre o processo, sobre os documentos e sobre o que acontece agora. O valor da herança é questão do inventário e você vai precisar de advogado para isso. Você vai me tirar tudo. A voz subiu. Eu passei a vida toda aqui. Você me criou aqui e você vai me tirar tudo por causa de... Eu não tô tirando nada. Mantive a voz no mesmo tom. Você tomou decisões. Cada documento nessa mesa é consequência de uma decisão que você tomou. Pausa. Eu não empurrei você contra nenhuma parede. Ele fechou os olhos. Ficamos em silêncio por um momento que pareceu mais longo do que era. Então, ele tentou o que eu sabia que ia tentar. Vó, eu te chamo de mãe desde que eu tinha 5 anos. Você sabe disso. Você é minha mãe. A voz tinha mudado de novo. Menor, mais real. Aquele timbre de criança que a gente não perde completamente nem quando fica adulto. Você não vai fazer isso comigo. Fiquei olhando para ele por um tempo. Doeu. Seria mentira dizer que não doeu. Esse menino com a mochila do Homem-Aranha estava ali embaixo desse homem de 20 anos sentado na minha mesa, e eu o via e doía. Mas eu também via o hematoma de 10 dias no meu ombro. Ouvia a voz fria dele na gravação. Via os números circulados em vermelho nos extratos. Eu sou sua avó. Criei você porque sua mãe morreu e você não tinha mais ninguém. Fiz isso com amor, sem cobrar, sem condição. Falei devagar, uma palavra de cada vez. E você usou esse amor como licença para me tratar como se eu não tivesse valor. Pausa. Isso não é o que mãe e filho fazem um com o outro, Gabriel. Isso é o que predador faz com quem está vulnerável. Ele ficou boquiaberto. Não sou predador. O processo vai decidir o que você é juridicamente. Eu já decidi o que você é para mim. Foi nesse momento que peguei o celular que estava na mesa desde o início e abri o aplicativo de áudio. Tem uma última coisa. Apertei play. A voz dele preencheu a sala, aquela voz baixa e fria da noite da agressão. Se você fizer alguma coisa, eu digo que você caiu. Quem vão acreditar, numa velha ou em mim? Gabriel ficou imóvel. Deixei o áudio tocar até o fim. 32 segundos de silêncio depois que a gravação acabou. Esse áudio está no processo. Está nos autos como prova de ameaça. A delegada Fernanda da DDM de Santo André já ouviu. A doutora Conceição já ouviu. O promotor já ouviu. Olhei para ele. Então, para responder sua pergunta de quem vão acreditar, todo mundo que ouviu essa gravação já decidiu. Gabriel ficou olhando para a mesa. Não tentou negar. Não tinha como. Depois de um longo tempo, ele perguntou com voz baixa. O que acontece agora? Você vai precisar de advogado. O processo segue independente de qualquer coisa que a gente decida aqui hoje. Pausa. E você e a Jéssica vão precisar sair deste apartamento. Vou te dar 60 dias. 60 dias. É mais do que você me deu quando me cobrou o aluguel pela primeira vez. Ele não respondeu. Juntei os documentos, coloquei de volta na pasta, fechei, me levantei da cadeira.
Tem café na cozinha se você quiser. Falei sem ironia, sem sarcasmo. Só isso. Fui até a janela, olhei para o pátio interno do prédio, para a amendoeira que estava com as folhas completamente abertas agora no verão de fevereiro. Atrás de mim, ouvi a cadeira de Gabriel se mover. Ouvi os passos dele indo para a cozinha. O barulho da xícara. Ele tomou o café que eu tinha feito. Março de 2025. Gabriel e Jéssica saíram no 43º dia, 17 antes do prazo. Soube pela manhã quando desci e encontrei o apartamento com a sala diferente. O sofá deles tinha ido junto, o tapete que a Jéssica tinha trazido, os quadros que ela pendurou sem me perguntar. Ficou mais espaço do que eu esperava. Fiquei parada na entrada da sala por um momento, olhando para o vazio onde o sofá deles tinha estado. Não foi alívio imediato. Foi algo mais gradual, como quando a febre baixa depois de dias. Você não percebe o exato momento, só percebe que está diferente. Liguei para a doutora Conceição. Saíram. Bem, o processo segue. Se ele colaborar com o promotor, pode sair com pena alternativa. Se não colaborar, vai a julgamento. Pausa. Como a senhora está? Estou bem. De verdade? De verdade. Em abril, pintei a sala. Tinha querido amarelo desde 2015, quando vi numa revista de decoração uma sala pequena com parede amarela e pensei que ficava bonito, e nunca tinha pintado porque Alcides preferia branco e depois porque Gabriel achava muito chamativo. Comprei a tinta numa loja de materiais na rua de baixo, contratei um rapaz que o síndico indicou, e numa tarde de sábado de outono que entrava pela janela, com aquele vento fresco que o ABC tem em abril, o apartamento virou o que eu tinha imaginado 10 anos atrás. Quando o rapaz foi embora, fiquei na sala olhando para as paredes amarelas com a foto do Alcides na parede nova. Ele ia ter achado chamativo demais. Ia ter ficado quieto com aquele quieto específico de quando não gostava, mas não ia brigar. Você ia aprender a gostar. Falei para a foto. Saiu parecendo conversa. Era. Em maio, a doutora Conceição me ligou com a atualização do processo. Gabriel tinha aceitado proposta do promotor, confessado os crimes e fechado acordo de pena alternativa. Prestação de serviços comunitários por 12 meses e devolução dos R$ 23 mil em parcelas. Com a condenação homologada, a cláusula do testamento de Alcides era acionada automaticamente. Gabriel perdia a parte que lhe caberia na herança. Fiquei quieta ouvindo isso. Não senti satisfação do jeito que eu imaginava que ia sentir. Senti algo mais parecido com conclusão. O clique de quando um caso complicado chega ao diagnóstico correto depois de muito tempo de exames. Alcides tinha construído aquela proteção sozinho, sem me contar, porque sabia que eu não ia deixar ele fazer se soubesse. Conhecia meu coração melhor do que eu mesma. Sempre conheceu. Doutora Conceição, o dinheiro que ele vai devolver, quero que vá para uma conta separada. Para quê? Ainda não sei, mas quero separado. Ela não perguntou mais nada. No último domingo de maio, acordei às 6 como sempre, fiz o café no coador de pano que tinha trazido do armário onde guardava as coisas do Alcides, e fui para a varanda. A manhã de outono em Santo André era fria e clara, o tipo de frio seco que limpa o ar e deixa tudo com bordas definidas. O pátio interno, lá embaixo, com a amendoeira, estava com as folhas começando a mudar de cor. Aquele verde escurecendo que precede a queda, o sinal de que o ciclo está girando. Tomei o café devagar. Não contei os passos até a varanda. Não calculei se alguém ia precisar de alguma coisa antes de eu terminar. Não ouvi nenhum barulho que não fosse meu. No apartamento silencioso atrás de mim, a parede amarela pegava a luz da manhã. A foto da Patrícia estava na sala, com flores frescas que eu tinha posto na cesta. A foto do Alcides estava do lado, um pouco menor, com aquele sorriso torto de quem está tentando parecer sério numa foto formal e não consegue completamente. Você tinha razão, falei baixo. Sobre tudo. O vento mexeu nas folhas lá embaixo. Terminei o café, lavei a xícara, liguei para Dorinha para combinar almoço. 68 anos, 32 de hospital,
38 de casamento, 16 de criação do Gabriel, 6 de sobrevivência do pior que ele me deu. Agora o resto era meu. Essa história acabou, mas tenho certeza que vai ficar com você. Se ela te tocou, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias assim. Me conta, o que mais te marcou? Foi a gravação que ela fez na mesma noite? Foi o avô que protegeu ela mesmo depois de morto? Escreve aí embaixo. Tem muitas outras histórias de mulheres fortes esperando por você aqui. Se inscreve e clica em hypar para não perder a próxima.